Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 20 de março. Agora na Espanha, 21 horas e 43 minutos. No Brasil, 17 e 43 da tarde. Gente, a BTC no diário não dá trégua. Eu achei que hoje a gente pudesse ensaiar um engolfamento aqui para iniciar uma perda desse ímpeto comprador, mas novamente o corpo real comprador de hoje avançou e criou uma protuberância em relação ao corpo real de ontem, então segue o game. Na verdade, a BTC só vai descansar quando bater na nossa congestão ali na altura de 30 mil, pode avançar para 31, 32. Na projeção, a nebulosidade que está ainda sem abrir uma espessura esverdeada, mas está com ambas as linhas agressivamente coladas praticamente e criando uma torre para cima, ainda não criou uma espessura esverdeada que pudesse indiciar uma perda desse ímpeto comprador. A BTC só vai ameaçar encontrar a nuvem quando isso aqui abrir pelo menos um ou dois quadrantes de espessura. Isso só deve acontecer quando ela bater em 30 mil. No gráfico mensal, onde cada candle desse aqui representa um mês, a gente já tá dando uma beliscada aqui na mediana do canal de Keltner no mensal, mas é como eu reportei, a gente vai avançar para um patamar um pouco acima da mediana, lá em 31, 32, para depois acumular aqui, possivelmente numa figura triangular no mensal, para depois explodir numa onda 3 do mensal, para o patamar próximo a 50 mil dólares, mas isso fica para uma análise mais adiante. No intraday, a BTC está um reloginho, bate na lower, volta para a VWAP. Agora a gente está acumulando aqui no patamar da VWAP. Hoje, todos os sinais no copy trade fecharam. Na sala de sinais, um fechou, ainda tem um em aberto, já vai fechar. A BTC ela tá basicamente subindo sozinha, muitas altcoins não estão acompanhando ainda esse pump da BTC, que catapultou de 19 mil para 28 mil dólares e não arrastou ainda o mundo das altcoins. A porta de entrada para o mundo cripto é a Bitcoin. Num primeiro momento, a Bitcoin sobe sozinha. Num segundo momento, ela arrasta as altcoins. O que está acontecendo é que nesse primeiro momento a BTC está basicamente andando sozinha. E é por isso que algumas altcoins estão pesadinhas, por assim dizer. Na seara fática, o Fed vai aumentar ou não as taxas de juros? Essa é a pergunta que todos estão se fazendo. Vamos ver se a próxima reunião, marcada para os dias 21 e 22, eles dão uma solução para essa dúvida que está varrendo não só o mercado financeiro, mas outras indústrias estão começando a apresentar rachaduras. Já eu vou falar sobre isso. Na verdade, vem uma grave crise no sistema bancário ocidental e que pode arrastar também o mercado imobiliário. Já eu vou falar sobre isso. E a Bitcoin está seguindo um explosivo fractal do ouro da década de 1970. Fractal é uma similaridade gráfica que acaba representando um espelho do que vai acontecer com o gráfico que apresenta a mesma similaridade. Vocês vejam que o ouro na década de 1970 fez uma movimentação que a BTC está meio que repetindo agora. Então, por essa projeção, o próximo alvo para Bitcoin seria algo em torno de 440, entre 440 e 530 mil dólares, se a gente seguir o gráfico do ouro. Já tem executivos apostando que a BTC nos próximos 90 dias vai se aproximar de 1 milhão de dólares. Obviamente que isso seria bizarro, mas é muitíssimo provável que nos próximos meses a BTC avance forte para um patamar acima de 100 mil dólares. E o cofundador da BitMEX, o Arthur Hayes, disse que a depender da resposta do Fed à crise bancária, muitos investidores comuns que jamais promoveriam um investimento ou fariam um investimento cripto serão forçados a fazê-lo porque a confiança no sistema bancário chegou num impasse em que ou o Federal Reserve transforma o sistema financeiro em algo efetivamente confiável
e que os investidores possam dormir com o sono dos justos, vendo os seus ativos ali nos apps dos bancos mundo afora, ou numa outra toada ele deixa bancos quebrarem para manter esse viés hawkish de combate à inflação e cria uma hecatombe que vai arrastar as pessoas para o mundo cripto. Segundo ele, não há solução. Ou a inflação passa a ser sistêmica de pelo menos 2 dígitos, ou seja, algo acima de 10% ao ano nos Estados Unidos, com o Fed imprimindo dinheiro contabilmente para salvar o sistema financeiro, ou ele deixa tudo quebrar para garantir um suposto controle sobre a inflação, que pode também não ser garantido, e mesmo assim as pessoas acabariam migrando para autocustódia de ativos, que no caso seriam ativos criptográficos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, uma reportagem na Zero Hedge muito interessante, dizendo que esta crise financeira será como nenhuma outra da história e vai redefinir a próxima reserva cambial internacional, a próxima reserva cambial planetária, já que não há solução. O dólar será destronado dessa condição. Não importa o que o Fed faça agora, ele já está atrasado. Significa que eles não podem fazer absolutamente mais nada. Mesmo que o Fed, na próxima reunião, pontifique uma taxa de juro, um aumento de 0%, ou até resolva cortar as taxas de juros, o fato é que o Fed já está numa zona morta e as sementes para os próximos meses já foram plantadas. Ou seja, não importa o que o Federal Reserve faça, a crise vem e vem forte. O Silicon Valley Bank explodiu porque estava buscando desesperadamente há 8 meses, 9 meses atrás, títulos Treasuries pagando 1,5% ao ano. Acontece que com a inflação galopante e o aumento abrupto das taxas básicas de juros, o Fed transformou esses Treasuries, onde boa parte do patrimônio do Silicon Valley Bank foi alocado, em pó. O mercado reprecificou forte, principalmente para os bancos que optaram por títulos de longo prazo, como o Silicon Valley Bank, porque eles ficaram presos por muito tempo em títulos que estão sofrendo uma taxa de juro real negativada muito forte, o que significa que o Fed criou a receita perfeita para uma hecatombe financeira. E uma outra indústria está mostrando sinais de rachadura. É o mercado imobiliário comercial norte-americano. A bronca é em torno de 20 trilhões de dólares. Esse pilar econômico da economia norte-americana precisa ser avaliado de perto, porque os bancos não podem salvá-lo, o Banco Central também não pode fazer muita coisa. A única coisa que pode salvar o mercado imobiliário comercial norte-americano é uma taxa básica de juros próxima do zero, com taxas de juros reais negativadas. Isso o Fed não pode fazer agora, sob pena de levar a inflação norte-americana para muito mais que 10% ao ano. Poderia bater até 20% ao ano. Ou seja, o mercado imobiliário comercial norte-americano está prestes a causar um grande crash na economia, não só americana, mas global. E na seara geopolítica, o Antony Blinken advertiu o plano de Xi Jinping e Putin de congelar e tentar neutralizar, por assim dizer, as sanções ocidentais. O secretário de Estado norte-americano, o Antony Blinken, disse que o mundo não deve ser enganado por um possível plano de paz fake mediado pela China entre Rússia e Ucrânia, e com uma eventual neutralização das sanções ocidentais. O fato é que os americanos pouco podem fazer com relação à aliança militar, diplomática e comercial entre o Kremlin e Pequim. O fato é que a gente está tendo o privilégio, a nossa geração, de ver um realinhamento geopolítico financeiro global brutal. A China é o fiel dessa balança. A BTC só está refletindo
esse aumento abrupto e essa expansão do balanço patrimonial do Fed, que de forma bizarra voltou a se expandir nas últimas horas, logo depois que o Jerome Powell saiu daquele discurso, daquele testemunho ridículo perante o Comitê de Finanças do Senado norte-americano. Bem, pessoal, se nada fugir do script, eu volto amanhã para falar da própria BTC. A gente segue caminhando forte no diário em direção ao nosso alvo em $30 mil, tá bom? Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço.